Olá, paz seja convosco. Bem-vindos a Movimentos Religiosos Contemporâneos, capítulo 5, Movimentos Religiosos Orientais e Afro-Brasileiros. A diversidade religiosa é uma das características mais fascinantes do Brasil. Este vasto país, marcado por sua rica herança cultural e étnica, acolhe e adapta diferentes crenças, formando uma mistura única de práticas religiosas e espirituais. No capítulo abordado, exploraremos como movimentos religiosos orientais como a Igreja Messiânica ou Seichonoye e o movimento Hare Krishna chegaram a encontrar um espaço no Brasil, ressignificando seus conceitos para atender a um público de fé diversificada. Estes grupos trouxeram não apenas doutrinas espirituais, mas práticas que associam cura, meditação e filosofia de vida, elementos que conquistaram milhares de adeptos. Já as religiões afro-brasileiras como Umbanda, Quimbanda e Candomblé representam uma herança cultural que se fundiu com o cristianismo católico e resistiu à discriminação, preservando rituais ancestrais e conectando adeptos aos seus orixás e espírito guias. Em paralelo, o espiritismo kardecista oferece uma visão de vida baseada na reencarnação e no aperfeiçoamento espiritual, elementos que ressoam com muitos brasileiros. Essas tradições mescladas e adaptadas ao longo de décadas formam um sincretismo que não só respeita as raízes culturais, mas também oferece um terreno fértil para a busca de sentido espiritual de cura e de autoconhecimento. As novas religiões orientais. O sincretismo é uma característica marcante dos movimentos religiosos orientais, especialmente nas chamadas Shinkoshuki, ou novas religiões, que se desenvolveram no Japão a partir do século XIX. Essas seitas surgiram em resposta ao caos social da época, misturando elementos do shintoísmo e do budismo. Com a restauração da dinastia Meiji no Japão, houve uma ampliação desse sincretismo, incorporando aspectos do cristianismo e de outras crenças. Entretanto, é essencial notar que muitos desses movimentos utilizam elementos cristãos de maneira distorcida. Isso leva a uma interpretação mística que frequentemente se afasta dos ensinamentos bíblicos, resultando em práticas que podem ser consideradas heréticas. Os brasileiros que se convertem a essas novas religiões frequentemente relatam uma mudança na percepção de Deus e uma sensação de libertação do pecado, o que pode torná-las atraentes, mas também confusas, especialmente para aqueles que buscam alternativas ao cristianismo sem enfrentar a realidade de suas crenças. Éticos que misturam tradições orientais e influências cristãs. A Igreja Messiânica Mundial, a Igreja de Deus Universal, a Seichonoye e a Hare Krishna são exemplos significantes. Esses movimentos atraem brasileiros com promessas de libertação espiritual e novos entendimentos de Deus. No entanto, a utilização de elementos cristãos nesses grupos é muitas vezes inadequada, levando a uma interpretação distorcida da Bíblia. A mistura de ensinamentos pode criar confusão, especialmente entre indivíduos que buscam conforto espiritual sem um compromisso real com a prática cristã. O resultado é um fenômeno que pode levar os indoutos a se afastar das doutrinas bíblicas. Este sincretismo, ao oferecer respostas atraentes, coloca os adeptos em um dilema espiritual onde a liberdade prometida pode se transformar em uma armadilha que desvia a atenção dos fundamentos do cristianismo verdadeiro. A história religiosa do Brasil é profundamente marcada
presença dos cultos afro-brasileiros que se originaram principalmente das tradições dos grupos sudaneses e bantus trazidos como escravos. Esses cultos, como Umbanda, Quimbanda e Candomblé, apresentam um sincretismo acentuado, combinando divindades africanas com santos católicos. Este fenômeno surgiu da necessidade dos escravos de manter suas práticas religiosas em um ambiente que proibia abertamente a expressão de suas crenças. O sincretismo entre as divindades africanas e os santos católicos não apenas preservou a cultura africana, mas também adaptou essas tradições a um novo contexto social. Além disso, alguns elementos de espiritismo contemporâneo se entrelaçam a essas práticas, formando um complexo panorama religioso no Brasil. Assim, a riqueza cultural e espiritual desses movimentos reflete a resistência e a adaptação das tradições afro-brasileiras frente a um histórico de opressão e proibição religiosa, contribuindo para a divindade religiosa do país. Primeiro item: a Igreja Messiânica Mundial, que tem suas raízes no Japão, foi estabelecida por Meishu Sama em 1935 e se expandiu para o Brasil em 1955. O fundador é considerado um profeta e suas revelações são a base dos ensinamentos da Igreja. As escrituras sagradas são compostas por suas obras e as de sua esposa, Nidai Sama. Um dos principais objetivos da Igreja é a construção do paraíso terrestre que se baseia na trilogia Verdade, Bem, Belo. Segundo a doutrina, essa trilogia é fundamental para erradicar as mazelas da sociedade, como doença, pobreza e conflitos. A ênfase na verdade, no bem e no belo é vista como essencial para alcançar essa transformação espiritual e social. A abordagem única da Igreja Messiânica Mundial, que se afasta das tradições cristãs convencionais, reflete sua busca por um entendimento mais profundo da espiritualidade e da relação humana com Deus. Uma das crenças centrais da Igreja Messiânica Mundial é a negação da divindade de Jesus, com a afirmação de que Meishu Sama é o verdadeiro Salvador. Essa perspectiva reflete uma visão única da cristologia, onde Jesus não é visto como o Redentor, mas sim como um precursor do que Meishu Sama representa. A salvação, segundo a doutrina da Igreja, é obra através da prática de imposição de mãos, conhecido como Jorei. Esse ritual é considerado uma forma de transmissão da luz divina, promovendo cura e purificação espiritual. Além disso, os fiéis utilizam o Hikari, uma medalha sagrada que serve como um amuleto, simbolizando a conexão com o Meishu Sama e a luz que emana da sede central da igreja. O Hikari deve ser reverenciado e usado no pescoço e acredita-se que traz proteção espiritual ao portador. Esses elementos mostram como a Igreja Messiânica Mundial mescla práticas religiosas e crenças únicas, promovendo uma experiência espiritual distinta e acessível aos seus seguidores. Dentro da teologia da Igreja Messiânica Mundial, a compreensão da alma e dos espíritos é complexa e profunda. Os fiéis acreditam que cada pessoa possui um espírito primário que representa a essência da alma e está diretamente conectado a Deus. Após o nascimento, dois outros espíritos se juntam ao espírito primário: o espírito secundário, que está associado ao mal, e o espírito guardião, que está relacionado com os ancestrais e acompanha a pessoa ao longo da vida. Essa crença ressalta a importância do culto aos antepassados, visto que o espírito guardião desempenha o papel protetor e orientador. Os seguidores são encorajados a honrar seus ancestrais como parte de sua jornada espiritual. Essa conexão com a ancestralidade e a ênfase na espiritualidade individual cria um sentido de continuidade e pertencimento, permitindo que os fiéis sintam-se mais ligados tanto ao
passado quanto ao divino. Assim, a Igreja Messiânica Mundial apresenta uma abordagem única sobre a espiritualidade e a relação entre os seres humanos e o sagrado. Item 2. Igreja de Deus Universal, também conhecido como Armstrongismo, foi fundado em 1934 por Herbert Armstrong, um teólogo que se dedicou a um estudo aprofundado da Bíblia. Durante suas pesquisas, Armstrong chegou à conclusão de que muitas doutrinas das igrejas tradicionais estavam erradas e distantes dos ensinamentos originais das Escrituras. Motivado por essas descobertas, ele começou a divulgar suas interpretações e a fundar uma nova comunidade de crentes. A igreja se destaca por sua crença singulares e suas doutrinas que se afastam das tradições cristãs convencionais. A abordagem de Armstrong enfatiza um entendimento distinto da natureza de Deus e do papel da humanidade no plano de Deus, estabelecendo uma base teológica que molda os ensinamentos da Igreja de Deus Universal por décadas. Uma das crenças centrais da Igreja de Deus Universal é a noção de pluralidade de deuses, fundamentada na palavra hebraica Elohim, que é frequentemente traduzida como Deus no plural. Os membros da Igreja acreditam que a salvação é acessível por meio de 4 elementos principais: arrependimento, fé, observância do sábado e o batismo por água. Esses aspectos são vistos como essenciais para se obter salvação e, segundo a doutrina, a falta do batismo pode resultar na perda dessa salvação. Esse entendimento da salvação é bastante distinta em relação a muitas tradições cristãs que enfatizam a fé em Jesus Cristo como única necessidade para a salvação. A ênfase na observância do sábado, por exemplo, reflete a visão da Igreja sobre a importância de seguir os mandamentos e preceitos de Deus, criando uma estrutura teológica que é única para seus fiéis e que molda a vida espiritual da Igreja. Dentro da teologia da Igreja de Deus Universal, a concepção de Deus e o destino final da humanidade são centrais para as suas doutrinas. Atualmente, a Trindade é vista como composta pelo Pai e pelo Filho, mas os crentes acreditam que no futuro mais seres humanos serão incluídos nessa divindade. Essa crença está ligada à ideia de que o propósito da criação é que os humanos se tornem como Deus. A Igreja ensina que no momento da ressurreição, os fiéis passarão instantaneamente de mortais a imortais, alcançando um estado de divindade. Essa transformação é uma parte fundamental do plano de Deus que está criando os seres humanos à sua própria espécie. Essa visão é radical, pois sugere que os seres humanos não apenas têm um propósito eterno, mas também estão destinados a compartilhar a natureza divina. Essa perspectiva inspiradora, oferece aos seguidores da Igreja Universal, de Deus Universal, uma esperança única de transformação e elevação espiritual, propondo um futuro onde se torna co-criadores com Deus. Lembrando que é a Igreja de Deus Universal e não universal, onde nós conhecemos do Templo de Salomão. São 2 denominações diferentes. Item 3. Seichonoye. O movimento Seichonoye foi fundado em 1930 por Masaharu Taniguchi, no Japão, surgindo em um contexto de busca por harmonia espiritual e compreensão universal. Em 1952, o movimento chegou ao Brasil, expandindo suas doutrinas e práticas. A escritura sagrada do Seichonoye é a Bíblia, mas também incorpora textos do Shintoísmo e do Budismo, refletindo sua proposta sincrética. O objetivo central do Seichonoye é transmitir a verdade única, que, segundo seus seguidores, une todas as religiões e promove a harmonia em todas as coisas do universo.
Essa visão amplia a compreensão espiritual, sugerindo que Cristo, Buda e as divindades do Shintoísmo são manifestações de um Deus absoluto conhecido como Ameno Minakanushi. A ideia de que todas as religiões compartilham uma verdade fundamental ressoa fortemente entre os adeptos, promovendo um sentido de unidade espiritual e familiaridade entre diferentes tradições religiosas. No Seichonoye, as fontes de autoridade são variadas, incluindo a Bíblia, textos do Shintoísmo como Kijiki e Nihongi e o Tripataki do budismo. Contudo, a obra padrão do movimento é composta por 40 volumes escritos por Masaharu Taniguchi, que estabeleceram as bases doutrinárias e filosóficas do Seichonoye. Esses escritos articulam a crença central de que todos os seres humanos são filhos de Deus e, por isso, são essencialmente puros e perfeitos. Essa visão desafia a perspectiva tradicional de pecados e impureza, oferecendo uma abordagem otimista sobre a natureza humana. O movimento enfatiza que a verdadeira salvação e divindade são alcançados por meio da libertação da consciência do pecado. Essa libertação permite que os indivíduos reconheçam sua verdadeira natureza divina, libertando-se das ilusões que os mantêm presos à dor e sofrimento. O Seichonoye propõe que o entendimento dessa pureza essencial é o caminho para a realização espiritual e a verdadeira felicidade. No cerne da filosofia do Seichonoye está a crença de que os homens se tornam Deus ao se libertar do consciente do pecado. Para os adeptos, o pecado é uma ilusão da mente, assim como a dor e o sofrimento que são considerados inexistentes em sua forma real. Essa visão desafia a doutrina tradicional do cristianismo sobre a natureza do pecado e a necessidade da redenção. O movimento sustenta que Jesus não sofreu e que ele faz parte de uma linha de mestres espirituais que encarnam em diferentes épocas para guiar a humanidade. Ao reconhecer que as limitações físicas como a matéria e o corpo são ilusões, os seguidores do Seichonoye trabalham para controlar suas mentes e eliminar essa percepção enganosa. Além disso, a crença em karma e reencarnação sugere que as ações nesta vida influenciam experiências futuras, incentivando os praticantes a cultivar uma mentalidade positiva e a busca pela verdadeira realidade, que é visto como um estado de pureza e divindade. Quarto movimento, Hare Krishna. O movimento Hare Krishna, ou Associação Internacional para a Consciência Krishna, foi fundado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que proclamou Krishna como o Senhor Supremo sobre todas as divindades do panteão hindu. O Guru Abhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, um erudito indiano que estudou filosofia, inglês, economia e religião, desempenhou um papel fundamental ao trazer o movimento para o Ocidente na década de 1960. O objetivo do movimento é espalhar o puro amor de Krishna e proporcionar esclarecimento espiritual à sociedade moderna, que muitas vezes é vista como perdida ou confusa. Prabhupada redigiu 70 volumes de tradições e comentários sobre a doutrina Hare Krishna, estabelecendo uma base teológica sólida para seus seguidores. O movimento enfatiza a importância da devoção a Krishna e propõe que essa devoção pode transformar a vida dos indivíduos, promovendo a paz interior e a realização espiritual. O movimento Hare Krishna é considerado
a encarnação suprema, e seus seguidores defendem que todos os deuses são manifestações do ser absoluto. Essa visão leva ao panteísmo monístico, onde a divindade não é vista como um ser único e separado, mas como uma realidade que permeia tudo. Os adeptos do movimento rejeitam a divindade de Jesus Cristo, afirmando que ele não é um salvador, mas sim uma das muitas encarnações de Krishna, atuando como um guia espiritual. A literatura sagrada do movimento é composta pelos Vedas e os textos mais antigos, que são os textos mais antigos e reverenciados da tradição indiana, e pelo Bhagavad Gita, que serve como um guia essencial para os praticantes. Esses textos oferecem ensinamentos sobre a natureza da divindade, a importância da devoção e as práticas que levam à salvação. A compreensão dessas obras é fundamental para os Hare Krishnas, pois fundamenta suas crenças e orienta suas ações na busca pela conexão espiritual com o Krishna. Para os Hare Krishnas, a salvação é entendida como voltar ao Supremo após o ciclo de reencarnação, e a devoção é a chave para essa realização. Os adeptos acreditam que a prática de boas obras, como o desapego a bens materiais e a recitação do mantra, são essenciais para alcançar essa meta. O mantra Hare Krishna é uma invocação à energia divina do Krishna, e sua recitação é uma prática central na vida dos seguidores, ajudando a cultivar a devoção e a consciência espiritual. Além disso, devido à crença na transmigração da alma, que implica que a alma pode habitar corpos de seres inferiores, os Hare Krishnas adotam um estilo de vida vegetariano rigoroso, evitando não apenas carne, mas também peixe e ovos, e em respeito à vida em todas as suas formas. Eles muitas vezes são vistos em praças urbanas, vestidos com mantos e cabeças raspadas, vendendo incensos e literatura do movimento. Essas práticas refletem sua busca por um modo de vida espiritual que respeita a vida e promove a harmonia com o universo. O quinto movimento, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. A Umbanda, Quimbanda e o Candomblé são três grupos mais significativos das religiões afro-brasileiras, cada um com suas características e práticas distintas. Essas tradições religiosas compartilham elementos como a incorporação de espíritos de mortos ou divindades africanas, além de curas com medicinas naturais e encantos. Outro aspecto comum é a adivinhação, que permite a consulta a espíritos para obter orientação sobre o futuro. As influências dos espíritos humanos ou demoníacos também desempenham um papel importante, afetando tanto os indivíduos quanto a natureza ao seu redor. Enquanto todos esses grupos mantêm rituais que refletem suas heranças africanas, as diferenças na origem étnicas e na prática ritual fazem com que cada um tenha uma identidade própria, adaptando suas crenças ao contexto brasileiro. Embora a Umbanda e o Candomblé compartilham a adoração aos orixás, a principal diferença entre essas duas tradições religiosas está na origem étnica e na maneira como cada um se relaciona com as suas raízes. Os orixás, considerados divindades intermediárias entre Olorum, o Deus Supremo, e os humanos, têm uma rica história que remonta à África. Enquanto cerca de 600 orixás existiam na África, apenas aproximadamente 50 foram trazidos para o Brasil, reduzindo-se a 16 no Candomblé, dos quais apenas 8 foram integrados na Umbanda. O Candomblé se mantém fiel às suas tradições africanas e rejeita o sincretismo, enquanto a Umbanda é uma corrente religiosa mais flexível que combina elementos do catolicismo, espiritismo e da macumba.
refletindo a diversidade cultural do Brasil. Essa diferença na abordagem na prática ritual destaca as particularidades de cada religião, enriquecendo o panorama religioso afro-brasileiro. A Umbanda surgiu no Brasil na década de 1940, caracterizando-se como uma religião sincrética que combina elementos da macumba, espiritismo e catolicismo. Uma das principais características da Umbanda é sua ênfase na lei do bem, sendo considerado magia branca. Os rituais umbandistas variam amplamente entre os centros, dependendo da proximidade cultural dos fundadores em relação a outras tradições religiosas. Os cultos buscam promover a harmonia e o bem-estar através da incorporação de espírito e práticas de cura. Em contrapartida, o Quimbanda é uma tradição que se opõe à Umbanda, sendo considerada magia negra. Enquanto a Umbanda busca a elevação espiritual e a cura, Quimbanda pode utilizar os mesmos terreiros para rituais de feitiçaria, invocando espíritos que são considerados em evolução. Essa dualidade entre o bem e o mal dentro das religiões afro-brasileiras revela a complexidade de suas crenças e práticas, refletindo a diversidade da espiritualidade no Brasil. O candomblé é reconhecido como a religião afro-brasileira mais tradicional e profundamente enraizado nas práticas africanas. O primeiro terreiro de candomblé foi fundado na Bahia em 1830 e desde então a religião tem se desenvolvido com foco exclusivo na adoração dos orixás africanos. Ao contrário da Umbanda, que aceita sincretismo com santos católicos, o candomblé mantém uma relação estrita com suas tradições, respeitando as lendas rituais e linguagens de suas tribos de origem. Os rituais candomblecistas são marcados pela batucada rítmica dos tambores, que não apenas estabelece a atmosfera sagrada, mas também conecta os praticantes com as forças elementares da natureza. A presença dos orixás é celebrado de maneira autêntica, mantendo vivas as tradições ancestrais e promovendo um senso de identidade cultural entre os praticantes. O candomblé, portanto, se destaca como um culto de nação, preservando e respeitando suas origens africanas em um contexto brasileiro. O sexto movimento, o Espiritismo. O Espiritismo surgiu no Brasil em 1865, na cidade de Salvador, marcando uma nova era espiritual e social no país. Allan Kardec, médico e professor, é considerado o fundador do espiritismo moderno, estabelecendo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858. Sua abordagem integrava religião, ciência e filosofia, trazendo conceitos inovadores sobre a imortalidade da alma e a comunicação com os espíritos. No Brasil, o espiritismo é praticado em várias formas, sendo uma das principais influências sociais do país, onde muitas comunidades espíritas se dedicam a atividades assistenciais, recebendo até apoio financeiro do governo. Essa base social e religiosa estabelece o espiritismo como um dos centros mais importantes de práticas espíritas no mundo. O espiritismo brasileiro pode ser classificado com duas categorias distintas. A primeira, conhecida como baixo espiritismo, é representado principalmente pelas religiões afro-brasileiras que incorporam práticas e crenças dos ancestrais africanos. Por outro lado, o autoespiritismo é diretamente associado ao kardecismo, que se baseia nos ensinamentos de Allan Kardec. Essa categorização é fundamental para compreender as diversas práticas e crenças espirituais no Brasil. O kardecismo enfatiza a comunicação com os espíritos e a reencarnação como aspectos centrais
de sua doutrina. Com essa classificação, o Brasil se destaca como um dos principais centros de espiritismo no Brasil, no mundo, refletindo uma rica diversidade cultural e espiritual. A doutrina espírita elaborada por Allan Kardec é centrada em conceitos essenciais como reencarnação, mediunidade e caridade. Kardec escreveu sobre como o espiritismo serve como um consolador prometido por Jesus, enfatizando que a reencarnação fortalece os laços familiares e permite o aperfeiçoamento espiritual. Para os espíritas, a mediunidade é uma prática sagrada e deve ser exercida como uma missão, não como uma profissão. A comunicação entre vivos e espíritos desencarnados é um aspecto crucial onde dons especiais como a mediunidade, clarividência e clareaudiência desempenham papéis importantes. As práticas espirituais envolvem a crença de que algumas pessoas possuem a capacidade de se conectar com o mundo invisível e transmitir informações, permitindo uma interação rica e significativa entre os dois mundos. Uma tabela que tem no livro-texto, nessa apostila do Movimentos Religiosos Contemporâneos, retrata uma tabela, movimentos orientais e afro-brasileiros presentes nas regiões brasileiras. Então aqui analisamos essa tabela que mostra a presença de movimentos orientais e afro-brasileiros nas diferentes regiões do Brasil, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Observamos que a região sudeste é a que concentra a maior quantidade de adeptos do espiritismo, da Umbanda e do Candomblé. Em contraste, a região norte possui a menor concentração desses grupos. Outras religiosidades afro-brasileiras se destacam principalmente no sul, onde encontramos um grande número de praticantes. Além disso, a Igreja Messiânica Mundial, que tem crescido em popularidade, apresenta sua maior adesão no Sudeste, seguido pelo Nordeste. As novas religiões orientais também se mostram mais presentes no Sudeste e no Sul, indicando um padrão de distribuição que reflete a diversidade religiosa do país e as influências culturais em cada região. Próximo tópico, estarei falando a respeito do confronto doutrinário entre esses movimentos com o cristianismo. O Brasil é marcado por uma rica diversidade religiosa, onde sincretismo e multiplicidade de crenças criam um ambiente singular. Este contexto inclui movimentos religiosos orientais como a Igreja Messiânica e afro-brasileira como Umbanda e Candomblé, cada um trazendo práticas e crenças únicas. E este estudo examinará 6 dessas denominações, explorando suas doutrinas essenciais e confrontando com os ensinamentos do cristianismo protestante e pentecostal. O objetivo é avaliar esse sistema de crenças à luz das escrituras e da tradição cristã, observando-se como a Bíblia se posiciona em relação a práticas e doutrinas que divergem do ensino protestante. Então, conforme relatado nos slides anteriores, a Igreja Messiânica Mundial prega a criação de um paraíso terrestre e oferece práticas como o Jorei e o Hikari, para a comunicação com a luz divina. A denominação nega a divindade de Jesus e atribui a Meixo Sama o papel de Salvador. No cristianismo, porém, Jesus é o único caminho para Deus, como afirma versículos bíblicos incluindo João 14,6 e Atos 4,12. Para o cristianismo, qualquer sistema de salvação fora de Jesus é considerado herético. Amoretos como o Hikari não têm base bíblica e representam práticas contrárias ao mandamento bíblico de colocar a fé exclusivamente em Deus, como descrito em Êxodo 20.3 a 5. A Igreja de Deus Universal, popularmente associada ao movimento Armstrongismo, defende a pluralidade de deuses e a crença de que
o destino final da humanidade é tornar-se divino. Armstrong enfatizou a guarda do sábado e o batismo como elemento essencial para a salvação. Entretanto, a Bíblia afirma a existência de um só Deus verdadeiro, conforme Deuteronômio 6.4. Além disso, a noção de que o homem pode alcançar status divino é incompatível com a doutrina cristã que vê a humanidade como criação dependente da graça de Deus e não como seres que podem alcançar a divindade. Segundo Efésios 2.8 a 9, a salvação é pela fé e não pelas obras ou ritualismos. E Jesus é o único mediador entre Deus e humanidade. Escrito em 1 Timóteo 2.5. Seichonoye apresenta um sistema de crenças que combina shintoísmo, budismo e elementos cristãos. Para esta filosofia, o pecado e o sofrimento são ilusões e, portanto, inexistentes. O homem é visto como uma extensão do divino. No entanto, a Bíblia ensina a realidade do pecado e da necessidade de redenção através de Jesus Cristo. Em Romanos 3.23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e a salvação vem somente através de Jesus Cristo. Além disso, a criação material é vista como algo bom, mas imperfeito devido à corrupção do pecado, conforme escrito em Gênesis 1.31 e também em Romanos 8.20 a 22. A Seichonoye, ao negar a existência do pecado e do sofrimento, rejeita o fundamento da fé cristã em Jesus como Senhor e Salvador. O movimento Hare Krishna ensina que Krishna é o Deus Supremo, propondo a reencarnação como uma rota de retorno ao divino. Para seus seguidores, todas as divindades são vistas como manifestações de um ser abstrato, e Jesus é respeitado apenas como um mestre espiritual. No entanto, o cristianismo nega o panteísmo e a reencarnação, pois a Bíblia apresenta Deus como um ser pessoal, distinto de sua criação, conforme Isaías 45.5. O conceito de reencarnação também é inconsistente com a Bíblia, que afirma que o homem vive uma única vez e depois da morte enfrenta o julgamento. Para cristãos, Jesus é Deus encarnado e o único caminho para a salvação, conforme ensinado em João 1.1 a 14 e João 3.16. A Umbanda, Quimbanda e Candomblé são religiões afro-brasileiras que envolvem um culto a orixás, a espíritos ancestrais, incorporando práticas de adivinhação e sincretismo com elementos cristãos, especialmente na Umbanda. No entanto, a Bíblia condena a adivinhação e a invocação de espírito, pois orienta os fiéis a buscarem diretamente a Deus, evitando qualquer mediação espiritual contrária à sua vontade. Em Deuteronômio 18, de 10 a 12, é o que está escrito. Para os protestantes e pentecostais, Cristo é o único mediador e a Bíblia instrui os cristãos a não venerarem outras entidades ou forças espirituais além de Deus, como reitera em Êxodo 20.3 a 5. A comunicação com espíritos, portanto, não encontra respaldo na Bíblia e é considerado um afastamento da verdadeira adoração a Deus. Agora, outro movimento, o Espiritismo, de Allan Kardec, que ele estruturou o Espiritismo baseando-se na comunicação com os mortos e no processo de evolução espiritual através de sucessivas reencarnações. No entanto, a Bíblia claramente proíbe qualquer tentativa de contato com os mortos e alerta sobre a consulta a espíritos. Além disso, o conceito de reencarnação é incompatível com o ensinamento bíblico de que o homem vive apenas uma vez e após a morte está sujeito ao julgamento divino. Para os cristãos, Jesus é o único caminho para Deus, sendo a salvação obtida pela fé e não por processos evolutivos de múltiplas vidas. O Espiritismo, ao negar esses princípios, se afasta da mensagem central do cristianismo, que valoriza a redenção através de Jesus Cristo. Chegamos ao fim deste capítulo.
A multiplicidade religiosa no Brasil, refletida na riqueza do sincretismo, revela mais do que o simples acolhimento de diversas crenças. Ela mostra a capacidade de adaptação cultural e espiritual de um povo que integra tradições, mitos e práticas de diferentes origens, criando um espaço onde o religioso pode ser experimentado de formas variadas e complementares. No Brasil, o sincretismo religioso não representa a diluição de crenças, mas sim a sua expansão. As religiões orientais e afro-brasileiras não apenas encontraram seguidores, mas construíram uma identidade espiritual própria, conectada com as necessidades emocionais e culturais do país. O espiritismo kardecista, por exemplo, promove a evolução espiritual e o entendimento de vida como uma jornada contínua, com reencarnações que buscam aprimoramento moral. Já as práticas da Umbanda e do Candomblé conectam seus praticantes com forças ancestrais e espirituais, oferecendo cura e orientação através dos orixás e espíritos protetores. Ao longo dos anos, essas religiões enfrentaram desafios e preconceitos, mas resistiram e consolidaram-se como parte importante da identidade brasileira. Essa união de práticas religiosas nos convida a refletir sobre o poder da fé e da espiritualidade como fontes de conforto e crescimento, promovendo uma conexão mais profunda com o religioso e com a própria existência. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, venho a Ti, Senhor, em humildade e gratidão. Agradeço pelo dom da vida e pelo Teu amor incondicional que nos sustenta a cada dia. Peço-te que ilumines o nosso caminho, Senhor, que fortaleças nossa fé e nos guie com Tua sabedoria. Pai, que possamos sempre reconhecer a Tua mão em nossas vidas, nas bênçãos e nas dificuldades, sabendo que tudo serve ao Teu propósito maior. Ajuda-nos a sermos instrumento da Tua paz e do Teu amor neste mundo, refletindo a Tua luz em cada ação, palavra e pensamento. Perdoa-nos por nossas falhas, pelos momentos de fraqueza e dá-nos a força para seguir em retidão. Que o Espírito Santo habite em nossos corações, renovando nossa fé e esperança. Abençoa, Senhor, nossas famílias, amigos e que todos possam conhecer a Tua graça e salvação. Que sejamos capazes de amar e perdoar como Cristo nos ensinou. Renova em nós o desejo de buscar-te com todo o nosso ser, para que sejamos dignos do Teu amor e proteção. Em nome de Jesus Cristo. Amém.